O candidato a senador pela União Brasil, o deputado federal Carlos Gaguin, agora está quites com a Justiça Eleitoral, né? Ele atualizou as certidões que estavam sendo cobradas pelo Ministério Público Eleitoral e conseguiu aí um parecer pelo deferimento de sua candidatura. Vocês lembram, né, que a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou um requerimento indeferido pedido de candidatura do Gaguin porque faltavam alguns documentos de processos que ele responde na Justiça. Aí o Gaguin, como ele já tinha antecipado, né, ele gravou um vídeo dizendo que ajuntou ao pedido de candidatura dele esses documentos que faltavam dele desses processos. E o que aconteceu? Então está aí trecho do parecer do Procurador Regional Eleitoral Rodrigo Marque Freitas, do seu novo parecer em que defere a candidatura do Gaguin ao Senado. Olha lá. Reputam-se saneadas as irregularidades formais que haviam sido apontadas. Por quê? Porque o Gaguin apresentou os documentos que o procurador cobrou, ou seja, olha lá, a documentação saneadora trazida em diligência supre as lacunas identificadas e confirma a análise de mérito outrora feita por esta procuradoria, qual seja a de que não incide sobre o candidato nenhuma causa de inelegibilidade ou incompatibilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio, ou seja, a questão judicial do Gaguin está saneada e ele tem um aval da Justiça Eleitoral agora para disputar a vaga de senador do Tocantins, ok? Bem, saneada a questão legal, o deputado agora tem pela frente melhorar seu desempenho nas cidades maiores, como eu trouxe aqui para vocês, né? Eu mostrei os números do Gaguin nas 5 maiores cidades nas últimas 2 eleições, 2018 e 2022, e realmente é um desempenho bastante pífio do Gaguin nesses centros maiores, Palmas, Gurupi, Araguaína, Porto, Paraíso. Ou seja, como candidato a senador, o desempenho dele precisa melhorar. Nas cidades menores, ele tem um apoio maciço dos prefeitos. Com certeza se dá aí 60 prefeitos no mínimo para o Gaguin nas cidades maiores e ele tem dito que deve chegar a 90, 100 prefeitos apoiando a sua candidatura ao Senado. Isso é importante nos municípios menores, onde o prefeito, ele é, entre aspas, o dono do voto. Eu já falei para vocês naquele meu livro 2018, Crise Fiscal, Política e 3 Eleições, em que eu analiso as eleições de 2018, tivemos duas, né? Primeiro e segundo turno na suplementar e depois a ordinária. O que aconteceu? Eu levantei município por município a votação daquelas 2 eleições, sobretudo segundo turno, do Carles e do Vicentinho Alves, então senador. O Vicentinho foi para o primeiro turno certo de que ele ganharia a eleição. Todo mundo achava que ele ganharia a eleição e ele conseguiu o apoio aí de 80 prefeitos, pelo menos naquele primeiro turno. Quando passou para o segundo turno, o Carles deu um boom, passou com muita folga e o Vicentinho ficou lá atrás disputando cabeça a cabeça com Carlos Amasta quem ia para o segundo turno. Isso foi um indicativo para os prefeitos de que o Carles ganharia a eleição. Quando veio aquele vídeo depois do primeiro turno de um prefeito do interior que disse, ele divulgou um vídeo dizendo o seguinte: olha, prefeito não pode ficar com governador que perde, ou seja, houve uma revoada em massa para o palanque do Carles. Então, nesse levantamento que eu fiz município a município, eu peguei 3 casos para analisar num artigo que está no livro, que mostra o seguinte: esses 3 prefeitos que no primeiro turno apoiaram o Vicentinho e deram uma vitória para o Vicentinho, digamos de 60 e poucos % dos votos do município, no segundo turno eles foram para o Carles e eles deram o mesmo índice de votação para o Carles, ou seja, deu uma vitória para o Carles com os mesmos índices que tinham dado para o Vicentinho no primeiro turno. O que significa isso? São os donos do voto. Lá eles ajudam a pessoa, como eu digo sempre, da fralda ao caixão. Tudo passa pelo município, passa pelo prefeito, passa pela prefeitura, quer uma cesta básica, quer uma luz, quer uma água, enfim, é uma ambulância, é um remédio, de uma forma ou de outra passa pela prefeitura e o prefeito então tem essa força. Nos municípios maiores, onde você tem um emprego público mais consolidado, muitos concursados, você tem um emprego privado muito mais forte, então você tem uma economia muito mais robusta, você não tem uma dependência da mendicância oficial, ou seja, de você depender
da bondade do líder local. O eleitor tem mais autonomia, então ele decide o voto dele conforme a consciência dele. Nesses lugares, cidades maiores, você tem que ter a credibilidade pessoal para convencer as pessoas a votarem em você. E isso que é o desafio do Gaguinho agora. Conseguir convencer o eleitor de que ele está à altura de representar o Estado no Senado, nesses municípios maiores. Se ele conseguir vencer esse desafio, é um forte candidato, pelo apoio fortíssimo que já tem nos municípios. Mas o grande desafio do Gaguinho nesse momento é mostrar para o eleitor dos centros maiores de que ele está qualificado para representá-los no Senado Federal.